Olá, eu sou a pastora Gabriele Rodrigues. Esse é o vídeo 4 da nossa jornada de oração pela maternidade. Como que vocês estão até aqui? Estão aproveitando o vídeo? Eu quero saber aqui nos comentários como que tem sido para você, se esses vídeos têm abençoado a sua vida. Eu te peço para compartilhar com outras mães que vocês conhecem, porque a gente que é mãe, a gente está sempre conversando com outras mães. Talvez você conheça alguma mãe que esteja passando por algo que você acabou de ouvir aqui no vídeo. E aí compartilha com essa mãe, para que essa mãe seja alcançada por essa palavra, seja abençoada, assim como você tem sido. E no vídeo de hoje, nós vamos falar lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra, ela traz para nós dois princípios muito claros e estabelecidos para Deus, que é o princípio da honra e o princípio da obediência. Vamos lá, ó. Vós, filhos, sede obedientes, porque isso é justo. E depois diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, a honra e a obediência são dois princípios que são extremamente importantes para nós cristãos. Em toda a Bíblia, nós vamos ouvir falar sobre honra e obediência para com Deus, com as nossas autoridades e também para com pai e mãe. Nós vemos hoje muito comum na internet, muitos cursos, muitas mentorias, muitas páginas que falam sobre educação de filhos, né? Como criar filhos nesse tempo. De fato, é um tempo difícil, é um tempo que exige de nós muita paciência, exige de nós muita determinação, exige de nós muito conhecimento, muito tudo, exige, mas sempre exigiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu pecado, sempre existiu as dificuldades da faixa etária, as dificuldades da época. Cada época teve a sua própria dificuldade. E a nossa dificuldade não é mais difícil, não é mais pesada, não é mais impossível que a dificuldade que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós passaram, porque cada dificuldade, ela está ali muito bem associada ao contexto da realidade. Qual é a diferença e que faz muita diferença no todo? É que hoje nós somos uma sociedade altamente tecnológica e a tecnologia, ela tem afastado corações, né? Nós temos falado sobre isso aqui ao longo de toda a semana. A tecnologia tem afastado corações, a tecnologia tem feito com que os nossos filhos estejam mais soltos quanto às informações que eles recebem. Porque antigamente as crianças recebiam informação de pai, mãe, professor, alguns amigos próximos, algumas pessoas próximas, né? Aquele ciclo ali de amizade que aquela família convivia. E hoje as crianças têm acesso, se o pai ou a mãe não quiser responder algo, ela vai buscar saber a respeito daquele assunto na internet, porque ela tem acesso, né? E aí é assunto até para outro vídeo, a questão do acesso às telas livremente e tudo mais. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as muitas ideologias que estão dividindo a mente da mãe cristã. Ideologias que dizem que crianças não precisam de autoridade, que crianças não precisam serem ensinadas a respeito da obediência. Existem ideologias que dizem que a gente não pode nem mesmo pronunciar a palavra obediência, que isso é ruim para a construção da personalidade dos nossos filhos. Essas ideologias dão uma autonomia muito maior do que a criança consegue lidar. Porque diz que a criança, ótimo, ela pode ir ao banheiro sozinha, ela pode se alimentar sozinha, nanana. Alguns pontos são lindos e maravilhosos, se você observar essas ideologias. São pontos muito positivos, né? Quando elas lutam contra a violência, muito positivo. Porque nós vimos gerações passadas onde a violência era algo muito presente na educação, então muito positivo. Mas por trás dessas coisas lindas e maravilhosas que nós vemos, existe uma ideologia do diabo, uma ideologia do inferno, para combater aquilo que o Senhor estabeleceu. Princípio de honra
e autoridade. Quando eu falo honra e autoridade, eu estou falando sobre governo. E você pensa que mas quando você fala sobre governo, nós temos que governar sobre os nossos filhos. Não parece que a gente está falando de alguém maior dominar sobre o menor? Sim, os nossos filhos, eles não têm capacidade de se dominarem sozinhos. Crianças entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, é sinônimo de um mundo falido, de um mundo que caminha a livres passos para o inferno. Porque criança precisa de limite e limite estabelece segurança. Crianças sem limites serão adultos inseguros, adultos perdidos. Há uma controvérsia, né? Nessas ideologias você precisa criar eles na liberdade, com autonomia, com independência, não usa a palavra obediência, não usa nenhuma palavra que vai trazer esse conceito de dominação, porque isso é ruim para a criança. Trate a sua criança como igual, como semelhante, e não é isso que está na palavra. Filhos não são semelhantes a pais, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. A honra, ela precisa ser exigida. Eu falo muito aqui em casa com a Letícia, que é a minha mais velha. Quando ela tá brava por algo que eu pedi pra ela fazer, né? Que ela fica brava da idade. E aí ela vem com aquela cara emborrada e eu falo, minha filha, você pode ficar com essa cara, mas você vai me obedecer assim mesmo. Porque eu não abro mão da sua obediência. Deus se agrada de filhos obedientes, então os nossos filhos precisam entender que são princípios inegociáveis para nós. Nós não podemos ir na correnteza que o mundo está indo, ir na mesma direção. Cristão vai na contramão do mundo. O mundo está dizendo que pode criar filho livre, fazendo o que quer, tendo todas as suas vontades atendidas. A palavra do Senhor diz que não, que nós precisamos dar limite aos nossos filhos, que nós precisamos instruir os nossos filhos, que nós precisamos inculcar os princípios, abrir a cabeça e colocar dentro os princípios da palavra. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Eu tenho alguns textos aqui abertos da Bíblia e eu queria ler com você. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te guardarão. Quando acordares, eles falarão contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Você quer que o seu filho viva bem e viva muito bem? Corrige, repreende, ensina mandamento, ensina princípio e seja insistente nisso. Não negocie com o princípio. Você pode até negociar, aqui em casa eu falo, você pode até faltar aula, mas você não falta a igreja. Princípio, o que é do Senhor é prioridade. Você pode até dormir sem jantar, dormir sem tomar banho, mas você não pode dormir sem ler a palavra e sem orar e sem falar com o Senhor. Olha só o que em Provérbios 30:17 diz: Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. O Senhor não tem prazer na desobediência. E os nossos filhos precisam ouvir esses textos e saber que isso não está assim, só na nossa boca. Isso é palavra do Senhor. Diz aqui, que o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios 13:1. Agora Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E quando fala de vara e de repreensão, eu volto a dizer, eu não estou legitimando uma educação baseada na violência, né? Uma educação que a criança, tudo que faz leva tapão, tudo que faz leva cinturada, que marca no físico e no coração também traumatiza, né? A gente abomina a violência contra um adulto. Tem muitos vídeos na internet que são legais a respeito disso, né? A forma como a gente trata a criança de forma desrespeitosa, né? A criança deixou algo derramar, a gente bate na criança e a gente humilha a criança. Isso é um lerdo, você não viu o que você entornou, que não sei o quê. Agora vai um adulto derramar alguma coisa no chão, se a gente faz assim igual, se a gente trata dessa forma. Se com um adulto é desrespeitoso, por que com uma criança é aceitável?
Então a gente precisa entender que a honra, a obediência, ela está atrelada ao respeito. Não é ensinar sobre honra, sobre obediência de forma desrespeitosa. Na base da surra, não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está legitimando violência. A Bíblia está legitimando e afirmando que nós precisamos instruir, ensinar, conduzir. Governo fala sobre condução, não fala sobre domínio no sentido de sermos como se os nossos filhos fossem os nossos servos. Não é sobre esse tipo de domínio. Quando a palavra fala de governo, fala sobre condução, conduzir os nossos filhos a caminhos de paz, a caminhos de vida, caminhos de bênção, caminhos de santidade, a caminhos que os façam chegar até Deus, viverem mais perto do Senhor. Nós não podemos dar ouvido a duas vozes. Ouvir o que a palavra do Senhor fala, mas também ouvir o que essas ideologias fajutas e satânicas, diabólicas, estão ensinando para nós. Dizendo que a gente pode ensinar os nossos filhos a serem livres da maneira que eles quiserem. Isso não é verdade. Os nossos filhos livres, entregues às suas próprias paixões, serão filhos perdidos, filhos entregues ao prazer do pecado e filhos que certamente passarão a sua eternidade no inferno. E eu tenho certeza que, como mãe, não é isso que você deseja. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer bem todos esses textos para que vocês entendam que o Senhor, Ele não se agrada da rebeldia, o Senhor, Ele não se agrada das birras, o Senhor não se agrada da manipulação, que alguns filhos manipulam os pais. O Senhor não se agrada das trocas que alguns filhos e alguns pais ficam fazendo. O Senhor não se agrada de que você se diminua para receber amor dos seus filhos. O amor não pode estar desassociado da honra e da obediência, porque a palavra do Senhor diz que o amor é o principal em todas as coisas. Mas quando eu amo de verdade, eu honro, eu obedeço, eu ouço a instrução e eu coloco em prática. E isso diz também a respeito da forma como a gente está ensinando os nossos filhos a se relacionarem com Deus. Porque se eles têm dificuldade nessa questão de honra e obediência, nesse nível de relacionamento, eles também vão ter dificuldade nesse tipo de relacionamento. Porque se eu não honro, não obedeço quem eu vejo todo dia, quem cozinha para mim, quem cuida de mim, quem me coloca para dormir, como que eu vou fazer algo com alguém que eu não vejo? Então, se eu facilito esse tipo de relacionamento, mãe para com filhos nesse nível, eu vou facilitar também o relacionamento dos meus filhos com Deus. Então, mãe, não seja negligente. Repreenda, sim. Chame atenção, sim. Faça aí do seu jeito, da sua maneira, a questão dos combinados, a questão do cantinho, do pensamento, da forma que você quiser. Mas entenda que honra e obediência é para a vida toda. Não tem um prazo de validade. Eu casei, não preciso mais honrar a minha mãe. Não, a honra é até o fim da nossa vida. E nós precisamos ter isso muito esclarecido dentro de nós. Porque senão nós estamos ouvindo, é o que a Bíblia fala sobre vãs doutrinas. Vãs doutrinas que vão entrando, é um vídeo que eu assisto, eu acho legal, aí começo a seguir aquela pessoa, daqui a pouco eu tô vendo outros vídeos e estou achando legal, daqui a pouco eu tô reproduzindo tudo aquilo que aquela pessoa está me ensinando, e quando eu vou olhar para a Bíblia diz o oposto daquilo que eu estou reproduzindo. Aí eu tenho em casa uma criança, um filho rebelde, um filho que não me ouve, um filho que não me valoriza, um filho que não me enxerga como autoridade, e é culpa de quem? Da criança que está sem limite? Não. A culpa é nossa, que permitiu, de acordo com aquilo que a gente estava ouvindo, com essas vãs doutrinas que nós estávamos dando ouvido. Então hoje, eu quero te pedir com muito carinho, avalia as páginas que você anda seguindo e sonda o teu coração e vê se esses ensinamentos são compatíveis aos ensinamentos da Bíblia. Vê se a Bíblia está de acordo, sela essa palavra com a Bíblia. Se não vem de Deus, se não tem acordo com a palavra, então deixe de seguir, deixe de ouvir, porque sem que você menos imagine, você está reproduzindo, mesmo que de forma não intencional. E pegue a Bíblia, como nós já falamos anteriormente, como a sua balizadora, como o seu fundamento para o seu maternar. E você vai ter a certeza de que você está realizando um bom trabalho. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Nos vemos amanhã no último vídeo.